Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Elder do canal Expert de Redes. E você, já foi chamado para uma entrevista e chegou na hora, o selecionador te surpreendeu com aquele mega laboratório insano, cheio de equipamentos e pedindo para você configurar um Core MPLS rodando L2 e L3 VPN do zero? Se você já passou por isso, não se preocupe, é normal. Mas se você nunca passou por isso, se prepare. Esse é o momento mais importante da sua entrevista, onde você demonstra o que realmente sabe e qual que é o seu verdadeiro potencial. Acompanhe essa série de vídeos até o final e aprenda como subir um Core MPLS do zero, rodando IPv4, IPv6, MPLS, L2 e L3 VPN, e para comunicação de L3 VPN sobre IPv6, iremos como aprender a utilizar o 6VPE e entender como que ele funciona. Supere as expectativas do seu selecionador e saia da sua entrevista com a vaga garantida. Mas antes, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho de notificação, dê aquele like maroto e compartilhe nosso conteúdo para ajudar a fortalecer o nosso canal. Bom, pessoal, esse daqui é o laboratório que nós iremos subir. A nossa meta é subir um Core MPLS do zero. Para isso, nós vamos seguir alguns passos para facilitar o entendimento nosso. Nós vamos configurar IPv4 e IPv6. Na verdade, eu já deixei configurado IPv4 e IPv6 em todos os equipamentos da rede. Então, nós vamos ter o trabalho de configurar um IGP. Nesse caso, o IGP que nós vamos subir vai ser o OSPF, dentro de uma única área. Vamos configurar o MPLS nas interfaces de uplink. Depois, configurar o L2 VPN. É assim, o mínimo que a gente precisa para subir um serviço de L2 VPN é um IGP, tornando a rede full mesh, garantindo a conectividade dos equipamentos ponto a ponto, e o MPLS nas interfaces. Uma vez configurado esses dois passos, nós já conseguimos oferecer serviços L2. Então nós vamos configurar, deixar tudo configuradinho e já subir as configurações nos dois roteadores aqui de baixo, no R13 e no R11. E com o Cisco CDP, nós vamos provar que o serviço L2 VPN está funcionando. Depois disso, nós vamos configurar a VRF nos equipamentos R2 e R8. A VRF, a configuração dela é bem simples. Nós vamos criar a VRF Head, vamos usar um route target de input e output com a community 123 dois pontos 6500. Essa daqui vai ser uma VRF Full Mesh, então todos têm conectividade com todos. Embora o nosso laboratório seja pequeno, então nós vamos fornecer a VRF aqui para os equipamentos, o R12 e o R10. Depois de subir a VRF nesses equipamentos, nós vamos subir as seções VPN V4, configurar um BGP, subir as seções VPN V4. Isso vai garantir a conectividade de uma VRF que vai estar aqui com o outro lado aqui. Vamos configurar o IPv6 nos equipamentos, nos roteadores clientes, estabelecer uma seçãozinha BGP entre eles, fornecer rotas e fazer a configuração do 6VPE. Essa é uma configuração um pouquinho diferente que nós vamos fazer passo a passo para vocês entenderem. Também ao longo do percurso nós vamos fazer alguns dumps dos pacotes para entender como que está funcionando. A gente vai dividir esse laboratório aqui em 3 vídeos. O primeiro vídeo nós vamos fazer a configuração do MPLS e IGP em todos os equipamentos e fornecer o serviço L2 aqui embaixo, entre esse equipamento aqui, o R13 e o R11. O segundo vídeo nós vamos configurar a VRF no equipamento R2 e no R8, subir a configuração BGP em todos os equipamentos da rede, deixando todos disponíveis para rodar
para ser um core MPLS normal, onde todos podem fornecer qualquer serviço. Subir a seção VPN V4, que garante a comunicação de um roteador via VRF com outro roteador do outro lado. E no terceiro vídeo nós vamos subir o 6VPE, que é o que garante a minha conexão IPv6 dentro da minha rede. Bom, pessoal, vamos ao primeiro vídeo, onde nós vamos fornecer o serviço L2VPN nos equipamentos R13 e R11. Para isso, nós iremos configurar um IGP aqui no core da rede, habilitar o MPLS nas interfaces de uplink de todos os equipamentos e estabelecer a seção L2VPN entre os equipamentos R3 e R9. Tá? Esse processo ele é bem rápido, vocês já vão entender aqui como que é. Então vamos começar acessando todos os equipamentos. Eu utilizo o SecuriCRT. Ele tem uma funçãozinha que eu posso dar comando em todos os equipamentos de uma vez só, tá? Ele fica aqui no menu View, Chat Window. Você clica com o botão direito aqui e escolhe a opção Send Chat to All Sessions. Com isso eu consigo dar comandos em todos os equipamentos de uma vez só. Show IP Brief. Show int LO0. Show int fast 0/0. Bom, eu deixei configurado o IPv4 e o IPv6 em todos os equipamentos do core. Isso para facilitar, tá bom? Vou dar um exemplo aqui só para ficar rápido, ficar fácil para entender. Essa interface Fast0 ela faz conexão com o equipamento 9. Então, meu IP ele ficou 200.8, que é o menor equipamento, ponto 9, que é o maior equipamento da conexão, ponto 9, que é o equipamento que eu estou configurando. É exatamente esse cara aqui, ó, a minha Fast0. Então, 200.8.9.9. E a mesma coisa para o IPv6. Então, eu sigo um padrãozinho que vai ser 2001 DB8, o menor equipamento, o maior equipamento e o equipamento que está sendo configurado, /64. Tá bom? A parte de endereçamento eu não vou ficar explicando muito, porque não é o nosso foco. Então, vamos às configurações. Como eu já tenho o IPv4 e o IPv6 configurado em todos os equipamentos, o próximo passo é subir um IGP. Então, vamos aqui, ó. Estamos nesse passo 2 aqui, que é configurar um IGP. Nós vamos subir o SPF rodando tanto no IPv4 como no IPv6. Para nós configurarmos isso, nós vamos configurar em todos os equipamentos. Tá, todos estão em conft. Para habilitar o OSPF no IPv4 é alter OSPF, o número do processo, no meu caso 123. E como a interface loopback ela não estabelece sessão com nenhum equipamento, nós também não podemos fazer. Essa interface não pode emitir pacote hellos. Então nós vamos tornar essa interface passiva. Passive interface loopback 0. Para configurar o OSPF em IPv6, é só digitar o comando IPv6 alter OSPF, o número do processo. Vamos tornar a interface loopback também passiva no IPv6. Como pode ser visto, está sendo configurado em todos os equipamentos, tá? Então, eu habilitei o OSPF
startei IPv4, startei o processo do OSPF IPv4 e do OSPF IPv6. O próximo passo é fazer com que eles estabeleçam conexões. Para isso, nós vamos fazer o seguinte: no OSPF, para configurarmos uma sessão de um equipamento com outro, do IPv4 nós podemos dar um comando network e falar qual que é a nossa rede, ou então nós podemos configurar o OSPF dentro da interface que deverá estabelecer sessão com o neighbor. No IPv6, não tem um comando network. Nós podemos estabelecer sessão somente configurando as interfaces. Falar que aquela interface faz parte do processo OSPF. Então, já para facilitar, nós vamos configurar todas as interfaces do nosso laboratório já com os dois OSPFs, tá? Vamos lá. Para isso, nós vamos acessar todas as interfaces. Interface, range, loopback 0, vírgula, fast 0/0, vírgula, fast 1/0, até a 1/1 e a fast 2/0. Como dá para ver, tem alguns equipamentos aqui na nossa rede que tem conexão em todas as interfaces. Para facilitar, nós vamos configurar todas as interfaces de todos os equipamentos. E depois vamos tirar a configuração das interfaces que não são necessárias. Tá bom? Então vamos lá. Para facilitar aqui, para facilitar não, vamos já configurar. O OSPF IPv4 nós configuramos com IP OSPF, o número do processo e a área que lhe pertence. Como tem algumas interfaces que não tem IPv4 configurados, ele aparece essa mensagem. Não tem problema, depois a gente retira elas do processo OSPF. Para configurar IPv6 nessas interfaces, é IPv6, OSPF, o número do processo e a área que ele pertence. Ele apareceu essa mensagem aqui porque tem interface que não tem o OSPF, não tem IP configurado, IPv6 configurado. Mas não tem problema, ele aplicou as configurações com certeza absoluta. Eu vou mostrar para vocês já já. O próximo passo é subir o MPLS nas interfaces de uplink. O MPLS nós subimos com um comando simples, que é o MPLS IP. Habilitando o MPLS IP, o protocolo padrão que roda nos roteadores Cisco é o LDP, que é o Label Discover Protocol. Ele já está subindo as sessões. End, WR, Enter. Int, fast 0/0. Todos os equipamentos do meu laboratório têm pelo menos uma conexão com a fast 0/0. Então, por isso que eu estou mostrando para vocês ela. Aqueles comandos que nós executamos, mesmo eles apresentando alguns erros aqui, aqui, é porque algumas interfaces não têm configurado, mas como eu comentei, os comandos entraram certinho nas interfaces que precisavam. As interfaces que não precisam, nós vamos remover as configurações depois, tá bom? Então, temos já o IPv4 configurado, IPv6, subimos o OSPF IPv4 e o OSPF IPv6 e habilitamos o MPLS na interface de uplink.
vendo? Em todos os equipamentos tem a mesma configuração. Zero. O IP route OSPF. Beleza, nós já temos os IPs subindo na tabela de roteamento. E vamos confirmar se nós temos já conectividade sobre MPLS na nossa rede. Nós vamos fazer o teste com ping. Ping MPLS, IPv4. Nós estamos mexendo na configuração no 9 aqui. Vamos pingar para o 3, que é o nosso destino para fazermos o L2 VPN. Então, o IP de loopback do equipamento 3, o IP diff, é o 3333/32. Source, o IP da loopback do meu equipamento R9. Beleza. Como dá pra ver aqui, o ping sobre o MPLS já está funcionando. Então, isso já garante a nossa conectividade de um equipamento com o outro com o MPLS. Então, o próximo passo, como eu havia comentado, o mínimo que nós precisamos para subir um túnel L2 é um IGP e o MPLS nas interfaces de uplink. O próximo passo é criarmos o túnel L2 nas interfaces FAST1 do R3 e FAST1 do R9. Vamos só acessar eles aqui. Eu vou fechar e acessar só os equipamentos que são interessantes para a gente. O R3 e o R9. Send comando chat to all. Aí nós conseguimos fazer o comando em todos. Showroom int fast1/1. Como nós aplicamos o comando em todas as interfaces de todos os equipamentos, então a nossa fast1/1 ela tem sujeira tanto no R9 como no R3. Tem o OSPF configurado, tem o MPLS configurado. Essas configurações não são configurações necessárias para nós criarmos o túnel L2. Então nós vamos zerar as configurações dessa interface FAST1/0. Conft. Para zerar as configurações dessas interfaces, nós vamos dar o comando default interface fast1/1. Opa! Estamos em configuração. Ou int fast1/1. Beleza. Ele já zerou as configurações que tinham a mais. Vamos dar uma olhadinha? Do run int fast1/1. Tá aqui. O SPF foi removido e o MPLS também. Vamos acessar a interface. Fast1/1. Duplex full. E tirar ela de shutdown. Beleza. Os dois equipamentos foram tirados. Para estabelecermos uma conexão L2 VPN entre os equipamentos R3 e R9, nós acessamos a configuração da interface que vai ser servido, ou vamos oferecer o serviço L2, no caso a FAST1/0, e entramos com o comando cross connect, o número do peer remoto. Vocês lembram, nós configuramos o IGP. O IGP garante conectividade full mesh entre todos os nossos equipamentos. Nós vamos estabelecer sessão à nossa Cross Connect através do IP de loopback do equipamento R9. Puxa o IP brief 9999
Cross Connect, o IP de destino. Próximo passo, o VC, que é o Virtual Container. O VC, ele tem um significado para a operadora, no caso. No meu caso, eu vou usar o número 3 e o número 9 como nosso VC, para indicar em qual equipamento estamos criando essa conexão L2. O VC vai ser 39. O próximo passo é informarmos qual vai ser o encapsulamento dele. O encapsulamento vai ser o MPLS. Aqui alguns exemplos, nós vamos habilitar o MPLS. Ele entra nas configurações para acrescentarmos outras informações, mas não vamos configurar mais nada nele. Aliás, de configuração no R3 acabou. Não precisamos fazer mais nada. Vamos lá no R9. No R9, nós já estávamos configurando a interface FAST 1/0. Então, criamos uma Cross Connect com o IP de loopback do equipamento 3. O nosso VC tem que ser igual ao da ponta remota, 39. O encapsulamento, o mesmo que foi usado do outro lado, MPLS. MWR. Perfeito. Após nós criarmos a Cross Connect, automaticamente os equipamentos tentam estabelecer uma seção LDP entre eles. Para que serve essa seção LDP? Ela serve para que esses equipamentos troquem informações de quais são os prefixos que eles atendem por MPLS. Então, vamos dar uma olhadinha neles. O MPLS forwarding. Como dá para ver aqui, essa daqui é a minha tabela do MPLS, dos prefixos que eles conhecem, quais são as labels local e as labels de saída, qual que é a função que ele está fazendo para cada uma das labels, e aqui está a nossa label do túnel, é a 34. Essa label 34, ela é negociada entre os dois equipamentos. Como dá para ver aqui no 3, é o mesmo label, tá vendo? Nos dois lados é a mesma label. Quando o LDP estabelece seção um com o outro, eles negociam as classes equivalentes. São as FACs. As FACs nada mais são do que informações de prefixos que seguem para um mesmo destino. Então, de um lado, eu posso fazer uma comunicação de um equipamento com o outro. Esse destino, ele usa, por exemplo, a label 34. Tudo que for semelhante, ou todo tráfego for semelhante àquele destino, ou classe de QoS, L2, VPN, assim, ele vai encaminhar com a mesma label de destino. Outro passo que acontece aqui, a label, o serviço L2 VPN, ele é encapsulado dentro de uma label de saída. Então, se nós vermos aqui, como que a gente vê o nosso túnel MPLS? Show MPLS L2. Transporte o nosso VC, que é o 39. Como dá para ver, ele já está estabelecido. Vamos pedir um detail nele para vermos um pouquinho mais de informação. Tá? Aqui tá as informações, o endereço de destino, o VC usado no VCID, que é o Virtual Container deles, e a saída, a interface que ele faz a saída e o label em stack. Como dá para ver aqui, ó, a nossa label que vimos aqui
A label do túnel, ela é encapsulada dentro da 23. Então, nós estamos nesse momento no R3. Então, quando a informação chega aqui do R13, bate no R3, ele encapsula na label 34, que é o serviço L2 VPN, e para trafegar dentro da nossa rede, a primeira label que sai é a 23. Então, ele sai daqui nessa interface com a label 23. Vamos configurar os dois roteadores CPE nesse momento e mostrar com o Wireshark. Então, acessamos o R13 e o R11. O R3 e o R9, nós não vamos mexer na configuração deles por enquanto. Vamos só no R13 e no R11. O IP brief. A interface que está apontando aqui é a FAST 0/0, dos dois lados, tá? Então, conft FAST 0/0 duplex full no shutdown. Nem precisamos subir um endereço de IP para provar que tem comunicação entre um equipamento e outro. Conft FAST 0/0 duplex full no shutdown. Como eu havia comentado, o roteador Cisco ele já vem por padrão habilitado o protocolo CDP, o Cisco Discover Protocol. Ele serve para identificar equipamentos que estão conectados nas interfaces. Então nós conseguimos ver ele com Show CDP Neighbors. Olha só, o R13 já consegue ver o R11 lá do outro lado. Para ele, esses equipamentos R3, R5, R7, R9 são invisíveis. O serviço L2 VPN ele faz virtualmente a conexão desses equipamentos como se eles estivessem dentro do mesmo segmento de rede. Qual que é a vantagem de fornecermos serviços L2? Então eu posso configurar, eu posso ter VLANs configurados passando de um lado para o outro, eu posso fornecer serviços de voz, serviços que não dependem do IP, eu consigo trafegar aqui no meu túnel L2. Então eu vou configurar um endereço de IP aqui, nos dois lados, e fast0/0. Vamos lá, um IP, vamos configurar o IP. IPADD 10.11 que é o menor equipamento, ponto 13 que é o maior equipamento, ponto 13 que é o equipamento que eu estou configurando, barra 24. MDWR e fast 0/0 PADD 10. Ponto menor equipamento que é o 11. Ponto maior equipamento que é o 13. Ponto 11 que é o equipamento atual que eu estou configurando. MDWR brief ping beleza, já temos conectividade de um lado para o outro. Interromper. A gente vai fazer um dump agora da rede para mostrar para vocês como
como é rodado o processo do MPLS. Vamos olhar aqui. O nosso equipamento R3, ele tem a nossa fast 1/1 virada para o nosso cliente, onde estabelecemos uma seção L2 VPN com o outro lado. Via MPLS, ele vai mandar os pacotes de comunicação do R13 para o R11. A interface nossa de saída vai ser essa interface aqui, fast 1/0. Ela está sendo mostrada aqui, ó. E como está a informação, a label de saída é a 34. Essa daqui é a nossa label do nosso túnel. Então, na hora que nós fizermos dump, nós temos que ver a label 34 encapsulada. Essa label de saída 23 é a label que identifica o nosso IP de destino. Vocês lembram, o equipamento R3 estabelece uma seção LDP com o equipamento 9, com o equipamento R9, através do loopback dele. Então, por isso que é a 23. Então, vamos lá. Vamos fazer um dump aqui na fast 1/0. Start Capture. Vamos fazer um ping. Opa! Vamos fazer um ping do equipamento R13. Vamos pingar o 11 lá do outro lado. Pingou, nosso Wireshark pegou aqui os pacotezinhos. Vamos filtrar por MPLS e interromper a captura. Vamos lá. Aqui está o nosso primeiro pacote do ping. Esse ping, ele sai do R13, sai pela interface fast 0/0, bate no equipamento R13 pela fast 1/1. Nela é encapsulado o serviço L2 e é direcionado o pacote para o próximo equipamento através das labels. E tá aqui, ó, o nosso label do serviço L2 VPN, que é a 34. Ela é negociada entre os equipamentos R3 e R9 no momento que eles estabelecem seção LDP. E aqui está a nossa label de transporte. Ela que vai fazer o encaminhamento dos nossos pacotes MPLS. Tá? Para facilitar um pouquinho aqui, vamos lá. Sai do equipamento, o pacotezinho sai do R13, bate no R3. Esse pacote sai por essa interface aqui. Ele tem a label 34 e a 23 que a gente tinha visto. A 23 bate aqui nesse equipamento. Esse equipamento recebe o pacote MPLS pela sua interface. Ele vê qual que é o destino daquela label. Ele olha a label, vê qual que é o destino dela e faz a comutação da label, faz o switch da label e encaminha para o próximo equipamento. Esse próximo equipamento vai fazer o mesmo processo. O processo MPLS tem um ponto aí que é o POP. O penúltimo equipamento, ele faz a remoção da label no final. Esse processo aí, ele serve para diminuir o processamento do equipamento final. O processo do PHP, que é o penúltimo hop POP, ele vai ocorrer, na verdade, neste equipamento aqui, porque o pacote vai chegar no R7, o R7 vai ver a label, vai encaminhar para cá, esse equipamento vai receber o pacotezinho, vai ver que ele está encapsulado com a label 34 e vai encaminhar o pacote para cá. Um outro problema que ocorre também é assim:
Quando fornecemos serviços para o cliente, nós tentamos fornecer ele da melhor forma possível. E uma convenção que existe na internet é que os pacotes para a internet, ou os pacotes de rede, eles devem sair com um MTU máximo de 1500. Como os nossos equipamentos estão acrescentando informações a mais no cabeçalho, então como vocês podem ver aqui, temos o cabeçalho Ethernet, temos o MPLS, duas tags MPLS, mais uma tag de túnel L2 VPN. Essas informações vão consumindo espaço e vão diminuindo o tamanho do pacote, o tamanho da informação útil que o cliente consegue utilizar. Eu vou mostrar aqui para vocês isso. Vamos repetir o mesmo ping para o equipamento 11. Vamos pedir para ele não fragmentar o pacote e utilizar o tamanho de 1500. Vamos colocar um repeat size de 1 só, para não demorar muito. Como dá para ver, para o meu pacote sair do meu R13 e chegar no R11, ele precisa ser fragmentado. Então, como nós habilitamos o Don't Fragment, ele não encaminha o pacote para frente, avisando que para esse pacote ser encaminhado, ele precisa sofrer fragmentação. Então, nós precisamos corrigir isso. Agora, por que corrigir isso? Existem serviços que dependem que os pacotes saiam completos. E o mínimo que nós precisamos garantir são dos 1500. Vou dar um exemplo. O pacote de PSEC ele precisa sair com um tamanho máximo de 1500. Pode ser maior, na verdade. Ele não pode ser menor do que 1500. E ele não pode sofrer fragmentação no meio do caminho. Então, isso é um problema que a operadora tem que corrigir. Vamos mudar um pouquinho. 1470 é um número aleatório, tá? 1471. Beleza. Então, a gente sabe que pacotes com 1470, 1471 ele passa. Com 1500 ele não passa. Então, como a nossa operadora ela utiliza mais informações no cabeçalho dos pacotes, essas informações, o cabeçalho Ethernet, o stake label que ocorre aqui, dois cabeçalhos MPLS, mais um cabeçalho de L2 VPN, essas informações elas consumem espaço. E esse espaço é um espaço útil que o cliente poderia estar utilizando. Então, para corrigir isso e fazer com que o nosso cliente do outro lado pingue a 1500 e consiga fornecer serviços de internet normalmente, nós precisamos corrigir o MTU. Só que para isso nós precisamos descobrir qual que é o tamanho do MTU que eu preciso aumentar na minha rede para passar pacotes de 1500 no meu cliente final. Então, para isso, nós vamos usar a função sweep que o roteador Cisco tem. Então, vamos lá. É um ping, o protocolo será usado o IP, o nosso alvo é o equipamento da outra ponta, repeat count 1, datagram size não vamos mudar, timeout também não vamos mudar, extended não vamos habilitar, nós vamos habilitar essa função sweep. Com o sweep, ele vai varrer. Vamos colocar aqui 1470, que é o meu início do pacote, ele vai começar a pingar com 1470, 1471, 2, 3, 4 e assim até o final. E vamos com isso conseguir identificar quantos bytes a nossa rede está perdendo com esses cabeçalhos a mais. O nosso tamanho final é 1500. O intervalo vai ser de 1 em 1. Vamos deixar ele pingando aí.
ping sweep, ele vai varrer. Então esse primeiro pacote ele foi enviado com 1470, o próximo 1471, 72, 73, 74. Então eu conseguiria passar aí na rede até 1474. Com 1475 eu já não consigo passar o pacote sem fragmentar. Então a diferença entre 1474 para 1500 é a quantidade de bits que eu preciso aumentar na minha rede. Tá? Vamos deixar ele terminar de pingar. Eu vou mostrar para vocês aí. Terminou de pingar. Então, dos 31 pacotes, ele pingou 5. Então, nós estamos perdendo 26 bytes aí de cabeçalho que está sendo utilizado a mais na nossa rede. Então, como as interfaces dos nossos equipamentos estão configuradas com padrão de rede, que é de 1500, nós precisamos aumentar essas interfaces de uplink para 1526. Tá bom? É isso que nós vamos fazer agora. Então, são todas as interfaces que tem MPLS habilitado. MPLS interface. Então, vamos começar com o R3. Aumentar o MTU dele para 1526. Range fast 0/0 e fast 1/0. MTU 1526. End WR. Próximo equipamento é o R5. Conf fast 0/0, vírgula, fast 1/0 até a 1/1. Opa, é interface range. MTU 1526. NWR. Próximo equipamento é o R7. T range fast 0/0, fast 1/0 até a 1/1. MTU 1526. NWR. Por último, R9. T range fast 0/0, fast 1/0. MTU 1526. End EWR. Bom, agora é para o nosso equipamento R13 conseguir pingar o R11 com pacotes de 1500 sem sofrer fragmentação. Vamos fazer o ping. Beleza. Com isso, nós já concluímos a nossa parte de configuração do serviço L2 VPN e de quebra nós ajustamos o MTU da rede para comportar a perda de informações que tivemos no meio do caminho com os cabeçalhos MPLS, L2 VPN, Ethernet que utilizamos na nossa rede. Tá bom? Com isso encerramos nosso primeiro vídeo.